Pessoal, boa noite a todos. Hoje estamos ao vivo, né? Então, primeiro peço desculpas aí por semana passada, eu não ia conseguir ficar ao vivo aqui com vocês, né? Não ia conseguir fazer a live. E aí eu gravei a aula, né? Fiz a gravação aí para vocês, mas enfim, né? Hoje a gente dá seguimento normal. E antes da gente começar a aula propriamente dita, né? Primeiro um recado aí, de certa forma importante para vocês. Se vocês olharem o calendário acadêmico, eu não sei se vocês tiveram acesso a ele ou não, eu não encontrei ele no site, na verdade só recebi ele da coordenação, mas enfim, se vocês quiserem eu mando para vocês sem problema nenhum. Primeira semana de outubro é a semana de avaliação, né, a semana de avaliação, aí a semana de provas. Como a gente está nesse formato, acaba sendo aí prova online, né, a prova é a avaliação ali no sistema, no portal do aluno. Eu vou compartilhar aqui a tela só para mostrar para vocês aonde que vocês devem fazer essa avaliação, né? Inclusive, eu já marquei aqui para vocês. O que acontece? Aqui é a tela de vocês, né? A tela da turma, enfim. E aqui vocês têm as semanas de aula, né? As semanas de aula, todas elas aqui assinaladas. E na nona semana, né? A semana que vai pegar aí a semana de provas, né? Fiz essa marcação aqui. A semana de provas bimestrais, não haverá aula nem atividade, realize apenas a avaliação do primeiro bimestre. Aonde que vocês vão fazer essa prova, essa avaliação? Aqui, né? Vejam que aqui vocês vão ter isso habilitado, né? Hoje vocês não estão conseguindo ver, porque não foi publicado, né? Só eu consigo ver aqui, porque eu que vou editar. Mas, enfim, essa prova, né, essa avaliação, vocês vão fazer ali nesse menu, ele vai ser ativado, né, ele vai estar disponível para vocês encherem essa prova do dia 1º até o dia 7 de outubro, né, então vejam, o calendário de provas da instituição, esse daqui, ele coloca, né, a semana de provas do dia 1º até o dia 7, ou seja, começaria numa quinta e terminaria numa quarta. Só que isso daqui foi feito e pensado para o calendário tradicional, com aulas presenciais, por isso existe essa segregação aqui, de final de semana e tudo mais. Porque as aulas virtuais que a gente está tendo, elas são por semana, né? Então, vejam, para vocês não ficarem no prejuízo, e vocês só realizarem essa prova lá no final, né? E aí existe o problema de quanto mais tarde vocês realizarem a prova, mais longe fica a nota e tudo mais, né, para ser lançado. A gente vai fazer nessa semana aqui. A avaliação vai ser durante a nona semana. Aí na nona semana, eu vou programar para vocês poderem realizar essa avaliação do primeiro bimestre, né, não sei porque colocaram um D aqui, mas avaliação do primeiro bimestre, e vocês vão preencher. A avaliação, o que é? Serão 10 questões de múltipla escolha, né, e vocês vão encher aí na mesma sistemática da avaliação da atividade de frequência, né, então a atividade de frequência, que vocês já vêm fazendo aí já há algum tempo, a prova vai ser na mesma sistemática, né, vocês vão clicar lá no link da prova, vai estar aberto, né, o link da prova, e vocês vão lá tentar responder o questionário. A única diferença é que, diferente dessa atividade de frequência, que aliás já abriu para vocês a da semana, vocês vão ter 10 questões. Serão 10 questões, né, e aí vocês vão ter o tempo para responder, tá? Então, mas enfim, sobre a prova, sobre essa avaliação, a gente vai falando ainda nos próximos dias, né, nas próximas semanas, que eu preciso confirmar aí com o coordenador como é que vai ser feito. Tá? Ele ainda não nos passou a instrução, porque existem duas maneiras de fazer, né? Uma vai ser via AVA, que vocês teriam uma semana para realizar essa prova, como foi semestre passado, né? Como foi semestre passado, então eu habilito a prova, vocês teriam aí uma semana para responder esse questionário. Mas eu preciso confirmar com o coordenador, porque me parece que
existe uma indicação de vocês terem que fazer essa prova exatamente no dia da nossa aula, que seria quarta-feira, e que vocês teriam aí uma duração de 3 horas para fazer essa prova. Tá? Então, eu preciso confirmar com o professor Rafael se vai ser na sistemática do semestre anterior, com a semana inteira para fazer a prova, ou se vai ser no dia da aula, e nesse dia da aula só com as 3 horas, né, ou seja, das 7h15 até as 10 horas aí, que seria o horário de sala de aula. Eu vou confirmar isso daí com ele, confirmo ao longo da semana que vem eu trago a resposta para vocês, mas, de qualquer maneira, fiquem atentos, primeira semana de outubro é a semana de provas, né, já temos as provas aí, e nessa semana de provas aí eu vou lançar tanto a questão das faltas, quanto as questões das frequências, das notas, das avaliações parciais, né, então, lembrando que cada resposta dessa daqui, da atividade de frequência, né, inclusive essa que abriu agora, ela vai somar uma fração de nota que vai resultar em 40% da nota. A prova, né, essa avaliação do primeiro bimestre, vai significar 60% da nota. Tá? Então, mas, enfim, eu só estou dando esse recado agora para vocês se programarem aí a semana do dia 1º, né, primeira semana de outubro, vocês não ficarem ausentes, né, evitar ir viajar, evitar qualquer coisa, vocês estarão na semana de prova. Na semana anterior à prova, eu vou fazer aí uma revisão, né, não é uma revisão, mas eu vou comentar com a prova, eu vou mostrar certinho como é que funciona, né, para aqueles que não estão acostumados ou para aqueles que não fizeram, né, semestre passado, no meu caso, a gente fez por diferente, né, você podia fazer o download e tudo mais, e só mandar o gabarito. Nesse semestre, não, né, esse semestre vai ser aí todo nesse formulário online, que é o portal do aluno. Então, de certa maneira, acaba restringindo aí, né, acaba sendo um pouco mais difícil, talvez, por exemplo, vocês ficarem compartilhando as respostas, né, a gente sabe que a maioria não faz isso, mas sempre tem os que fazem, né, então, nesse semestre vai ser um pouco mais restrito, né, essa questão, porque vai ser aqui no ambiente do aluno, no AVA, né, aqui na avaliação do primeiro bimestre, e as questões, elas serão aleatórias, né, então vai ser, o próprio sistema, né, ele faz essa mistura, tanto do número das questões, quanto das alternativas na mesma questão, né, então, a questão 1 do Anderson vai virar a questão 6 do Júlio, ou a questão a alternativa correta da 1 seria a C na prova do Anderson, e na prova do Júlio seria a questão A, por exemplo. Então, existe essa randomização, né, traduzindo aí, uma aleatoriedade das questões entre números e entre alternativas. Mas, enfim, a gente vai falar de prova mais próximo aí, a semana de provas de novo. Só estou dando esse recado, que agora, né, depois desse feriadão de setembro, a gente vai rapidinho, ou seja, mais 2 semanas estaremos aí na semana de prova. Mas, enfim, próxima semana a gente volta a falar desse assunto. Prova, né, eu vou confirmar com o professor Rafael se vai ser na lógica do semestre anterior, semana inteira para responder, ou se vai ser numa nova lógica, no dia da aula, 3 horinhas para responder, e respondeu, não respondeu, não fez a prova. Então, eu só vou confirmar isso com vocês. O detalhe, e aí isso aí se manteve, é aquela nova orientação, né, aquele cuidado de que não existe segunda chamada, você tem que ter média 7 para passar sem o exame final. Se você não tiver média 7, você vai fazer o exame final, e esse exame final você precisa tirar pelo menos 6, né, para passar. Então, não fiz a prova do primeiro bimestre. Azar, não tem segunda chamada, não tem justificativa aí para refazer. Você vai poder e vai ter o direito de fazer o exame final lá, né, lá no meio de dezembro. Né? Então, essa nova sistemática, não é aquela lógica do exame final
complementar uma média até então que você tirou. É o que vocês fizeram ao longo do curso até agora, né? Até o ano passado. Agora mudou a mesma lógica do semestre anterior, do primeiro semestre desse ano, valendo para esse segundo, ou seja, o exame final, ele é uma prova nova em que você tem que tirar 6 para passar, ou menos. Né? Ah, mas eu fiquei em final porque eu tinha média 6,5. Na sistemática antiga, eu só precisava 3,5 para passar. Mas, vai ter que tirar 6, é a nova lógica aí da faculdade. Né? Então, isso aí se manteve, então fiquem atentos, né? Principalmente vocês que já estão aí bem evoluídos na faculdade, vocês se acostumaram com um cenário e agora vira o outro. Né? Então, fiquem atentos com isso daí. Mas, enfim, né, a gente volta a falar de avaliação e de tudo mais nas próximas lives aí, para vocês não se perderem. Bom, vamos voltar ao nosso conteúdo, né? Vamos voltar àquilo que realmente importa, né? Que é o nosso conteúdo. E o que acontece, né? Semana passada, no vídeo, né, na aula que eu gravei para vocês, a gente, de certa forma, reprisou, a gente relembrou aí toda aquela questão dos entes federados. Então, a gente falou, né, eu falei aí sobre a União, sobre os estados, sobre os municípios, trouxe uma estruturação básica do que é cada um, o que cada um pode fazer, enfim, né, nada muito diferente do que vocês já estudaram, inclusive comigo aí, essa ideia do pacto federativo, essa divisão, né, União, Estados e Municípios. Bem, hoje a gente traz um assunto que é uma exceção a essa regra, né, que é uma situação absolutamente excepcional, em que não se verifica, né, aquelas autonomias que eu tanto falei lá com relação aos entes federados. A questão da intervenção, né? Então, a aula de hoje a gente vai tratar aí sobre a intervenção, que é um instituto extremamente excepcional, né? Então, é um instituto que ele é temporário, ele é restrito, por quê? Basicamente porque ele está violando o pacto federativo. A intervenção, o que é? A União intervindo no Estado ou o Estado intervindo no município. Né? Aí surge aquela situação, não existe o Estado intervindo na União, né? Sempre aquela lógica do maior intervindo no menor. Né? Então, é a União intervindo no Estado membro, e o Estado membro intervindo no município. Então, a União, ela também não intervém no município. Então, existe esse escalonamento. Né? Então, o que é essa intervenção? Intervir, né, a própria etimologia da palavra, né, o significado dessa palavra intervir, é colocar o dedo, né, ou mexer ou atuar naquilo que não é seu. Né? Então, você está se metendo, né, ou a União está se aproveitando, não, está gerindo, né, está administrando algo que não é dela. Né? Então, a própria etimologia da palavra traz aí essa ideia de que alguém administrando e gerenciando algo que não é próprio, é de terceiro. Então, essa é a ideia da intervenção. É um terceiro, nesse caso a União, intervindo, né, administrando, fazendo a administração, o papel do Poder Executivo em um determinado Estado-membro. Óbvio que isso é apenas em situações excepcionais, e a gente já vai ver quais são essas situações. Basicamente está tudo lá no artigo 35 da Constituição, e é uma intervenção temporária, né? Então, é uma intervenção temporária também, porque se for uma intervenção definitiva, você está desconstituindo o pacto federativo aí, previsto, né, e inclusive como cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, basicamente, quando, né, são situações que a Constituição julga de incontroversa gravidade. Né? Vejam que, e a gente vai ver mais para frente, essa incontroversa gravidade, em grande medida, tem a ver aí no aspecto financeiro. Né? Então, se colocam vários momentos aí que, se não honrar o pagamento, né,
se não investir o dinheiro como determina a Constituição, justificaria, por exemplo, a intervenção, né? Então, vejam que são situações graves, né? Situações que a Constituição optou em colocar aí como de incontroversa gravidade, né? Então, o que vai acontecer? Esse Estado-membro, ele vai ter a sua autonomia afetada, né? Então, qual que é a lógica que a gente viu na aula passada? O Estado e o município, eles detêm autonomia, né? Auto-organização, auto-administração, tudo mais. Na intervenção, ele perde essa autonomia, né? Ele perde essa autonomia em razão, né, de uma das hipóteses aí que a gente vai ver no artigo 35, né? Então, vejam que é uma situação excepcional e busca resgatar um estado de normalidade, aí, tanto em questão de direitos humanos, tanto em questão de segurança, tanto como questões aí de cunho financeiro, né, equilíbrio das contas. Então, são situações aí que se rompe, né, se cria um estado mitigado, né, subordinado, inclusive, né, à União, para que esse Estado consiga recuperar esse estado de normalidade, né? Então, essa intervenção aí, a gente vai ver que aconteceu só uma vez na história do Brasil, e essa vez é bem recente, né? Todos vocês já estavam na faculdade, inclusive, é do estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente já, inclusive, vai ver aí o decreto, vamos passar os olhos, né, rapidinho aí, nesse decreto de intervenção do Estado do Rio de Janeiro. Bom, como é que isso começa? Como é que a intervenção ela se avança, ela se desenvolve, né, em cima de um Estado? Na verdade, existem várias formas, ou melhor, né, existem pelo menos 4 maneiras aí em que essa intervenção ela vai se desenvolver, né, e vai resultar aí numa intervenção, né, numa afetação propriamente dita da União sobre o Estado. Nós temos a intervenção espontânea por solicitação, por requisição e por representação. Que é um organograma, né, só para a gente ver que são 4, e aqui no próximo slide a gente vai fazendo e vai explicando, né, todas elas. Espontânea é aquela, né, em que o presidente da República toma a iniciativa, né, uma decisão discricionária dele, ele acha que é o momento de fazer, né, essa intervenção. Então, o presidente da República, ali, óbvio, né, aconselhado por seus assessores e tudo mais, ele julga que determinado Estado não está cumprindo lá, por exemplo, com a ordem pública, né, determinado Estado tem a sua ordem pública comprometida. O presidente da República, ele pode decretar, né, ele faz aí esse decreto. Óbvio, a gente já vai ver, esse decreto precisa ser aprovado, né, ele precisa ser aprovado pelo Congresso em até 24 horas, então, a iniciativa é do presidente, mas o decreto, ele só se convalida, a intervenção se efetiva, propriamente dita, depois que o Congresso validar aquele ato do presidente. Mas, enfim, a primeira forma é aquela espontânea, em que o presidente toma a iniciativa, vai lá e realiza essa intervenção. A segunda modalidade é por solicitação. Solicitação é aquilo, né? Quando o próprio Estado, o Estado aí, vamos imaginar, e é o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, né? O Estado do Rio de Janeiro, na época, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, ele mesmo fez esse acordo, né, com o governo federal, na época o Michel Temer, falando, olha, a questão aqui no Rio de Janeiro está tão grave, né, em termos de segurança pública, e aí, quem for lembrar, foram aqueles 2 anos em que se matava policial diariamente, né, o Rio de Janeiro passou aí recordes e mais recordes de policiais sendo assassinados, executados e tudo mais, de modo que, né, isso causou uma comoção popular, né, e da mídia muito grande, e aí uma pressão da sociedade.
na busca de uma solução, e o Estado do Rio de Janeiro, de certa maneira, quebrado, né, sem dinheiro, porque gastou tudo e mais um pouco com Copa do Mundo e com Olimpíadas, né, construindo estádio e tudo mais, não tinha condições de assegurar o mínimo de segurança aí para a população. Houve um acordo, ou seja, o poder legislativo ou o executivo, nesse caso foi o executivo do Rio de Janeiro, o governador foi lá e fez um acordo com Michel Temer, olha, a gente entende por bem que a atuação do governo federal, né, possa melhorar a situação. E aí se decreta essa intervenção também. Obviamente, também nessa hipótese tem que ser aprovado aí pelo Congresso, né? Então, por solicitação, quando o próprio Estado reconhece aí que precisa dessa ajuda, e eu fico falando sempre o Estado, mas a lógica para o município é a mesma. O município solicita, mas aí solicita para o Estado, né? Então, em razão aí do princípio da simetria, a regra é a mesma para o município, mas reduzido aí o âmbito, né, do município frente ao Estado membro. Bom, solicitação. E uma terceira hipótese, provocada por requisição do presidente, né? Então, vejam, aqui é aquela situação, né, em que o STF vai fazer essa solicitação, né? Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, né, ele vai enviar um ofício para o presidente, né? Então é sempre um decreto presidencial, mas o STF vai fazer uma requisição e vai enviar um ofício requisitando, né, que o presidente da República tome essa iniciativa de decretar uma intervenção, né? Então é o Poder Judiciário. Nessas hipóteses, né, por que o Judiciário entra no meio dessa história e o STF faz essa requisição? Vejam, uma das hipóteses que a gente vai ver que autoriza a intervenção é a não execução da lei, né? Então, vejam, quem é o guardião da lei, quem tem o papel aí de resguardar que as leis sejam aplicadas e interpretadas de acordo aí com o texto? É o Poder Judiciário, né? Então, nós temos aí essa possibilidade. Quando o Poder Judiciário aí representado por meio, né, do seu órgão máximo, o STF, quando o Poder Judiciário vê que a lei não está sendo cumprida, né, por aquele Estado-membro, ele pode fazer essa requisição aí ao Poder Executivo, ao Presidente da República, né? Então, é aquela coisa, né, vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que o Poder Judiciário resolva uma situação aí de desapropriação, né? Desapropriação ou reintegração de posse, e o judiciário manda o Poder Executivo cumprir aquela ordem, né? Manda lá um ofício, Poder Executivo, você tem que retomar aquela área, você tem que pagar um determinado valor, enfim. E o Poder Executivo não paga, não faz, não executa aquilo que o Judiciário falou. O que é isso? Está desrespeitando uma ordem, né? Está desrespeitando aí a execução da própria lei, ordem, né? Ou a decisão judicial. E já que o Estado não cumpre a ordem judicial, né? Pode o Poder Judiciário fazer aí uma representação junto ao STF para que o STF peça um ofício, né? Faça uma requisição aí ao Presidente da República para que ele intervenha, já que o Estado não cumpre, então que a União faça essa intervenção, já que é uma das hipóteses de autorizadoras, né, dessa intervenção. Então, por requisição aí ao presidente, e a quarta hipótese é por representação, né? Então, essa representação aqui, inclusive uma delas a gente já comentou, né? A gente comentou essa hipótese aqui quando a gente falou da DIN interventiva, né? Então, o que acontece? O Procurador-Geral da República, que traduzindo, né, é o representante máximo aí do Ministério Público, entra com uma DIN interventiva, né, então uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, com finalidade interventiva, alertando que, né, determinado Estado-membro ele não está dando cumprimento aos princípios
princípios sensíveis, que é o que a gente já vai ver na sequência. Esses princípios sensíveis autorizam a intervenção, e aí o STF, né, julga essa situação procedente, né, reconhece que realmente está sendo violados os princípios sensíveis, e aí manda, né, essa decisão para o presidente da República, de novo, né, realizar aí o decreto interventivo. Então, vejam que são as 4 hipóteses aí possíveis, que são os princípios sensíveis, né? Então, a gente já vai ver aqui na sequência, quando a gente abrir o artigo, mas são aqueles que estão no artigo 34, né, o inciso 7º em específico, alíneas A até a E, né? Então, são 5 alíneas dentro do artigo 34. Esses são os princípios sensíveis. Por que sensíveis, né? Eles acabaram recebendo esse nome da doutrina, que especificamente eles são situações do direito tão graves que, se violadas, resultam na possibilidade de uma intervenção, né? Então, eles receberam o nome aí de princípios sensíveis. São aqueles que, né, têm uma sensibilidade tão grande, ou seja, o Estado tem que tomar um cuidado tão grande, se o Estado não cumprir aquilo, ele pode perder a autonomia, né, federativa, e em razão da intervenção. Então, os princípios sensíveis. O detalhe é que não são só os princípios sensíveis que autorizam a intervenção, né? Então, vejam, a intervenção em razão da violação dos princípios sensíveis são algumas hipóteses, mas não todas que autorizam a intervenção, né? Então, a gente já vai ver isso quando a gente falar aqui do artigo de lei. Então, vejam, os princípios sensíveis, deixa eu aumentar a tela aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Vejam, os princípios sensíveis, eles são eles são aqueles que estão no artigo 34, inciso 7º, né? Então, vejam, os princípios sensíveis são esses 5 aqui, que não são só os princípios sensíveis que autorizam a intervenção, né? Nós temos o quê? Nós temos aqui o artigo 34 inteiro, né? E são várias as hipóteses, a gente já comenta sobre elas. Os princípios sensíveis são esses aqui, né, do inciso 7º. Então, essas 5 linhas aqui. Mas, enfim, né, vamos lá falar rapidamente o artigo 34. Né? Então, veja, qual é a regra? O artigo 34 traz a regra. A União não deve intervir nos estados, exceto quando, né, exceto para, primeiro, manter a integridade nacional, né? Então, primeira hipótese. Segunda hipótese, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outro, né? Então, imaginar que um estado resolve invadir o outro. A União vai pôr aí essa, né, possibilidade de intervenção. Inciso terceiro, por ter um grave comprometimento da ordem pública, né? Então, veja, lá no caso do Rio de Janeiro, o fundamento legal foi esse inciso terceiro aqui, né, comprometimento da ordem pública. Inciso quarto, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Quais são os poderes? Executivo, judiciário e legislativo, né? Vamos imaginar que um determinado estado resolva cortar o orçamento do poder judiciário, né? Vamos pegar aí, né, vamos jogar o Rio de Janeiro de novo no exemplo, né? Vamos imaginar que o Poder Executivo do Rio de Janeiro... Boa noite, professor. Oi, pode falar. Opa, você sabe dar alguma representação, algum exemplo de quando que ocorreu um caso com princípios sensíveis? Não. Não sabe? Então, Yuri, na verdade, assim, desde 88, que trouxe, né, essa redação aqui, que trouxe essas hipóteses, nós só tivemos uma situação de intervenção, né, até hoje, né, que é essa do Rio de Janeiro. E a única que foi do Rio de Janeiro é em razão aqui do grave comprometimento da ordem pública, né? Então, só houve uma vez no Brasil, né, e essa única vez não foi em razão dos princípios sensíveis, foi em razão aqui da segurança pública, né? Então não tem, né, na verdade não tem exemplo prático. O que a gente verifica, né, e aí a gente pode pegar aí, né, vamos pegar aqui
a questão dos direitos da pessoa humana, né? Assim, a gente sabe, a gente vê na TV, isso está escancarado, que tem estado que não consegue dar um atendimento digno de saúde. O SUS não tem vaga, que o SUS não tem remédio, que o SUS não tem atendimento, o SUS não tem médico, não tem, enfim, né? A gente cansa de ver nos jornais aí pessoas morrendo porque não tem atendimento médico, né? O que que é isso? É uma violação aos direitos da pessoa humana, sem dúvida nenhuma, né? Aquele estado ou aquele município não está cumprindo um dos princípios sensíveis, é assegurar aí o direito da pessoa humana. Só que veja, né? Aí entra naquela conveniência política, né? E entra naquela questão, né, que a gente chama também de reserva do possível, né? Vejam, se a gente for pegar ao pé da letra, né, for pegar aí o texto constitucional e aplicar ele literalmente, né, e em todas as situações, a gente vai ter que, praticamente todos os estados do Brasil, ano após ano, mereceriam aí um decreto de intervenção, né, porque eles não cumprem essa legislação. Mas aí existe todo esse aspecto político, existe todo esse aspecto aí de conveniência e também, né, de não se colocar um estado de exceção como regra, né? Então nós temos aí esse ponto político. Motivos e fundamentos tem, né? Só que não é realizado por conveniência política mesmo, né? Então essa no Rio de Janeiro se colocou, né, e inclusive se discutiu muito, né, o quanto isso era ruim para o Pacto Federativo, quanto isso é ruim para a imagem do Rio de Janeiro e tudo mais. Só que aí foi uma situação de tamanha gravidade, né, lá na ótica da imprensa e tudo mais, que por questões de acordo, né, acabou sendo decretado. Então não tem, né, respondendo sua pergunta, não tem aí um exemplo prático, né, até o Bom, seguindo então aqui, inciso quinto, né, reorganizar as finanças da unidade da federação. Então, veja, especificamente aí a questão financeira. A linha A, suspender o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Né? Então, é aquilo, o Estado não pagar seus né, vamos colocar aí, seus débitos, seus fornecedores, o pessoal que presta serviço para o Estado, ganha aí uma licitação e tudo mais, vai lá e eles não pagam. Né? Então, passou 2 anos aí sem pagar, né, sem justificar essa falta de pagamento, tem a possibilidade. A linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessas Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. O que é isso? Vocês terão aí direito tributário, né? Vocês terão aí mais para frente, inclusive em direito financeiro, vocês vão ver, né? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é isso aqui. Vamos imaginar o IPVA. Né? O IPVA, o que é? É um imposto sobre quem tem propriedade de veículo automotor. Né? Quem tem veículos paga IPVA. Esse IPVA, ele é do Estado, ele paga para o Estado. Né? O Estado, no caso aqui nosso, do Paraná. Só que tem uma regrinha na Constituição que fala o seguinte, que metade desse IPVA tem que ser repassado pelo Estado para o município em que o veículo está emplacado. Né? Então, se o teu veículo é de Curitiba, você paga tudo para o Estado, mas o Estado tem que pegar metade disso e passar para o município de Curitiba. O que é isso? Né? São receitas tributárias que a Constituição manda que seja repassado para o município. Então, se o Estado não repassar esse dinheiro para o município, também tem aí a possibilidade de intervenção. Né? Então, essa é a hipótese aqui do inciso 5º, a linha B. Temos também o inciso 6º, né? Deixar de prover, né, a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. A gente viu ali que é uma das hipóteses, né, que deram a decretação de intervenção por meio de requisição do STF, né, então ele está exatamente aqui nesse inciso 6º, né, que a gente comentou, uma das modalidades, está lá,
prover, né, não prover aí a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial, simplesmente não cumpre o que o juiz mandou, né, o que o tribunal mandou. Não acontece nada com o Estado? Acontece, né, pode acontecer uma intervenção aí. Por último, né, as 5 hipóteses aqui dos princípios sensíveis, né, então assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Esses princípios é que se colocou aí como sensíveis exatamente por isso, porque eles podem permitir, né, eles são motivos suficientes para se decretar o quê? A intervenção da União no Estado mesmo. Então é aquilo, a forma republicana, sistema representativo, regime democrático, né? Direitos da pessoa humana, né? Aqui entra um grande leque, né, direitos fundamentais que a gente viu, que a gente falou aí, semestre passado inteiro, né? Então, esses direitos da pessoa humana, direitos fundamentais. A autonomia municipal, bem, entra aqui, né? A prestação de contas da administração pública, direta e indireta, né? Nós temos aí, pelo princípio da transparência, que o Estado e também o município, eles são obrigados aí a compartilhar, a prestar contas anualmente para o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, a gente inclusive vai falar mais para frente sobre ele, mas o Tribunal de Contas é um órgão, é uma entidade vinculada ao Legislativo. Então, o que acontece, né? Nós acabamos de ver, por exemplo, agora, 31 de agosto, a União tinha que aprovar a lei orçamentária anual. Então, para o ano que vem, o governo já disse onde vai gastar o dinheiro. Terminado o ano que vem, a União vai ter que dizer para o Tribunal de Contas se esse dinheiro foi aplicado conforme essa lei ou não. Se não foi aplicado conforme aquela lei, a União está fazendo o quê? Descumprindo a lei, né? Não está cumprindo a lei orçamentária anual. Então, isso vale para o Estado também. O Estado também tem que aprovar uma lei orçamentária e no ano seguinte ele vai gastar o dinheiro conforme aquela lei. No ano subsequente ele vai prestar contas. Esse prestar contas é um motivo. Se ele deixar de fazer essa prestação de contas, é um motivo aqui também para a intervenção, né? Então, inclusive da administração pública indireta, né? As autarquias aí, as entidades vinculadas ao governo também precisam prestar essa conta. Último princípio sensível é aquele deixar de aplicar, né, o mínimo constitucional nas ações de ensino e de saúde, né? Então, o que é isso? A Constituição, ela coloca que tudo aquilo que se arrecada, né, no município ou no estado, ele tem que aplicar um determinado percentual obrigatoriamente na educação e na saúde. Né, é aquele dinheiro que não pode faltar, nem para a educação, nem para a saúde. Educação, se eu não me engano, é 20%, acho que saúde é 15%, aí se obriga, né, que o Estado invista obrigatoriamente. Então, veja, se o Estado não cumprir esse mínimo constitucional, também tem aí essa violação a um princípio sensível, também tem aí essa hipótese de decretar a intervenção, né? Então, nós temos aí esse rol bastante extenso de hipóteses, né? Essas várias situações, esses vários conteúdos aí, aspectos materiais, né? Que vão justificar e vão permitir essa intervenção. Então, são os pressupostos materiais aí para se decretar a intervenção. O que acontece? Uma vez, né, verificado um desses motivos aqui, o presidente ele vai decretar a intervenção, né? Então, o que acontece? Decreto de intervenção, decreto é uma espécie de ato normativo, inclusive a gente vai começar a ver isso nas próximas aulas, mas é uma espécie de ato normativo, que é o presidente da República que vai editar, né? Só que essa decisão, esse decreto que vem do presidente da República vai ser submetido aí ao controle do Congresso Nacional, né? Então, o Congresso Nacional, vejam que não é Senado, não é Câmara,
Congresso Nacional. Então, o que acontece? Junta Senado e junta a Câmara. Esses dois órgãos, no prazo de 24 horas, eles vão confirmar ou não, né, se esse decreto é válido, se esse decreto vai ter vigência ou não. Né? Então, vejam que é algo bastante sério aí. Tem que se convocar uma sessão extraordinária do Congresso para votar especificamente aí aquele decreto presidencial. Né? Então, esse decreto tem um detalhe, né? Esse decreto, primeiro tem que justificar o porquê ele vai intervir em determinado estado, ele vai ter que trazer um dos motivos daqueles pressupostos materiais do artigo 34, mas não é só isso, né? Como é uma situação excepcional, como uma situação temporária, esse decreto ele tem que especificar a amplitude, né? Ou seja, a gente já vai ver no decreto aqui do Rio de Janeiro, a intervenção ela não precisa ser total em cima de um determinado Estado-membro, ele pode ser em determinado segmento, como foi no caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, só se interveio na parte de segurança, né? Então, lá o secretário de segurança foi afastado e se colocou lá uma pessoa, um interventor nomeado pelo presidente da República, para cuidar especificamente da parte de segurança pública. A parte, né, o resto do governo continuou funcionando normal. Né? O governador estava lá, as outras secretarias estavam todas lá. Somente a parte de segurança pública que foi objeto dessa intervenção. Então, isso é especificar a amplitude, né? Se vai abranger o Estado inteiro, todas as secretarias, ou só determinado segmento. O prazo, né? Então, vejam que, já que o decreto de intervenção, a intervenção é sempre temporária, sempre precisa ter um prazo. Então, no caso do Rio de Janeiro, foi de 1 ano. E as condições de execução, né? Então, pode-se colocar lá, né, algumas prerrogativas, alguns limites para a atuação, né, nomeando-se um interventor. Né? Então, a União vai nomear alguém para ser, né, colocado aí, alguém para ser aí a pessoa do administrador, né, desse interventor. No caso do Rio de Janeiro, foi nomeado aí um general do Exército, né, esqueci o nome dele, mas enfim, foi nomeado um militar lá, pelo presidente Michel Temer, né, ele colocou lá um militar. Aquilo, né, qual é o exemplo, o único exemplo concreto que a gente tem disso? O do Rio de Janeiro. Né? Então, eu vou entrar aqui no Planalto, no site do Planalto, entrar aqui no decreto interventivo. Né? Então, esse aqui é o decreto de fevereiro de 2018, que decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, vejam só que aqui, já na súmula da lei, ele já traz aqui o motivo, né? Ter um grave comprometimento da ordem pública. Exatamente lá no artigo 34, inciso 3º, está lá, né? Comprometimento da ordem pública. Veja, é um decreto bastante curto, né? Assinado lá em 16 de fevereiro, pelo Michel Temer e os ministros dele, enfim, e ele teve vigência, né, até a revogação aí que aconteceu em 2019, né, 2019 houve um novo decreto que revogou esse decreto aí, ou seja, encerrou essa intervenção. Bom, vejam só, é um decreto bastante simples, fica decretada a intervenção no Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018, né, delimitação, veja, o artigo 36 lá exige uma delimitação. Qual é a delimitação que esse decreto trouxe? Se restringe à área de segurança pública, né? Então, não é o Estado inteiro. Aí, por quê? Né? Para por ter um grave comprometimento da ordem pública. Né? Nesse caso, o interventor, aqui o nome dele, né? General Walter Souza Braga Neto, né? O Braga Neto, aí que assumiu essa posição lá no Rio de Janeiro. Na prática, ele fez, às vezes, do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Né? Ele assumiu a cadeira lá do secretário
de segurança pública. Bom, aqui são detalhes, né, delimitações. O cargo do interventor é militar, né, são aquelas previstas, as atribuições, fica subordinado ao presidente da República, poderá requisitar recursos financeiros, poderá requisitar órgãos, aí, meios necessários, blá, 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 enfim, né, vejam que é um decreto bastante simples, né, um decreto não muito longo, que simplesmente nomeou aí, né, e decretou essa intervenção no estado do Rio de Janeiro, né, e assim foi feita essa situação. O detalhe é que, veja só, né, e isso a gente vai ver mais para frente, inclusive quando a gente falar do processo legislativo, em específico a emenda constitucional. O que acontece? Vejam que a decretação de intervenção, ela é uma grave anomalia ao Pacto Federativo. Então, o Brasil, como um todo, ele não está numa situação normal, porque existe a União intervindo em um determinado Estado, né? Então, é uma situação excepcional, não é uma situação de normalidade. Em razão dessa situação de anormalidade, né, uma situação excepcional, enquanto vigorar esse decreto de intervenção, enquanto vigorar, né, a intervenção, existem algumas restrições que a Constituição coloca. Uma delas é a possibilidade de se votar, né, de se apreciar aí, colocar em vigência emendas constitucionais, né? Então, veja, o que aconteceu aí na prática a questão do Rio de Janeiro. Vejam que isso aqui é de 2018, né, esse decreto do Rio de Janeiro, 2018, fevereiro de 2018. Bem naquele momento, se colocava bastante em discussão, né, era um assunto que se falava a todo momento, e o Michel Temer insistia nisso, de fazer a tal da reforma previdenciária, né? Na época, a reforma previdenciária precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer, o governo está quebrando, precisa fazer, precisa fazer. E o que aconteceu? Assim que o governo federal decretou a intervenção lá no estado do Rio de Janeiro, acabou com a possibilidade, enquanto vigorou aquele decreto, de se votar essa emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, né? Então, de uma certa maneira, essa intervenção aí jogou um balde de água fria em cima daqueles que queriam e precisavam logo, né, da reforma da Previdência, que veio a ser aprovada aí ano passado, né, final do ano passado, segundo semestre do ano passado, foi aprovada aí essa emenda constitucional que alterou, né, alguns dispositivos, especificamente aí sobre os benefícios da Previdência Social, que são as regras que estão valendo hoje, né? Então, desde janeiro desse ano, janeiro e fevereiro, tem ali um intervalo, valem as novas regras de aposentadoria. Então, vejam como é um impacto. E por que isso, né? Veja, é uma situação excepcional, né? Numa situação excepcional, as pessoas não votam e não tomam decisões como se estivesse num estado de normalidade, né? Então, a Constituição coloca freios, né? Coloca mecanismos aí para você não poder mudar o texto constitucional enquanto há uma intervenção, né? Porque uma intervenção, de uma certa maneira, retira a autonomia, né? Retira aí uma certa liberdade que existe entre os diversos entes federados e a sua influência junto, né, aos deputados e senadores e tudo mais. Então, são situações aí que acontecem, são decorrência do decreto interventivo, né? Então, nós tivemos aí no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, quem sabe, quem, né, tem conhecidos por lá, sabe que esse decreto e essa situação não resolveu grandes coisas, né? Na verdade, colocaram tanques lá nas entradas das favelas e tudo mais, e só, né? Eu tenho amigos lá, aliás, o escritório que eu trabalho tem a matriz por lá, eu vou bastante, né? Agora não dá para sair de casa, mas enfim, no ano passado eu ia bastante para lá, e na prática a coisa não melhorou, mas também não piorou, né? Já começa por aí, pelo menos não piorou, mas, né, não teve aquela efetividade, né? Como se falou, o exército vai para a rua, o exército vai
vai com tanques, vai com blindados, vai com tudo isso, e criou uma discussão muito grande, né? Porque esse não é o papel das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas é bem outro, né? Inclusive, a gente vai ver isso mais para frente, mas o papel das Forças Armadas é garantir a soberania nacional, invasão estrangeira, repelir aí, grave ameaça, né, à soberania nacional. Não, né, ingressar aí nos morros e combater a população civil. Né? Mas, enfim, é a posição de cada um aí que enxerga, né, sobre a mesma coisa sob lados diferentes. Mas, enfim, temos aí essa decretação no Rio de Janeiro, o único exemplo. Bom, para a gente avançar já para o final da aula, nós temos aí a questão dos estados intervirem nos municípios. Né? Então, veja, artigo 35, né? O Estado não pode intervir em seus municípios, nem a União nos municípios, né, no território federal, com esse detalhe, né, territórios federais, né, no Brasil nós não temos, né, mas enfim, se tivesse, a União poderia intervir. Então, a regra é que o Estado não pode intervir em seus municípios quando, né, deixar de ser paga, sem motivo, 2 anos consecutivos, a dívida. Né, as dívidas fundadas, aí, as dívidas corriqueiras, as dívidas dia a dia do município. Então, aí o Estado pode intervir. Não forem prestadas as contas, né? Ou seja, o município presta contas para o Tribunal de Contas do Estado. Se o município não fizer isso, também pode ter aí essa intervenção. Vejam que aí tem um detalhe que vale para a União também, né? O que motiva aqui é não prestar as contas. Não é que as contas têm que estar homologadas, né? Devem ser acolhidas pelo Tribunal de Contas. Não. É o ato de prestar contas, né? Mas o fato de não ter as contas homologadas, ou seja, irregularidades, o recurso não foi aplicado, o recurso foi desviado, o recurso sumiu, isso não justifica a intervenção. O que justifica é o ato, né, a declaração, a obrigação de fazer aí, de prestar a contas. Até porque, se fosse, né, aguardar a homologação, né, e a regularidade das contas, eu não sei do ano passado, mas eu sei que há 2 anos atrás, por exemplo, no Paraná, dos 399 municípios, acho que só 5 ou 6 tiveram as contas aprovadas, assim, em primeira instância, né? Apresentou a declaração, a prestação de contas foi aprovada automaticamente. Mas, né, a maioria, a grande maioria, teve que fazer esclarecimento, teve que justificar, teve que levar mais documentos e tudo mais, muitos deles com reprovação de contas, né, com irregularidades aí, que inclusive, né, e imagino que vocês vão estudar isso em direito administrativo, inclusive isso aí pode gerar uma reprovação de contas e a condenação do administrador público, inclusive o chefe do executivo, o prefeito, numa ineligibilidade, né, ele pode ficar inelegível aí por um determinado período, né, em razão de não prestar contas. Isso está lá na lei de responsabilidade fiscal. Mas, enfim, outra hipótese, não aplicar os requisitos, o percentual mínimo no ensino, educação e saúde, mesma coisa lá da União, ou o Tribunal de Justiça der provimento à representação. Né? Então, vejam que, assim como nós temos na União, né, o STF lá fazendo aquela representação, nós temos no âmbito estadual, nós temos também a mesma possibilidade, né? Então, a representação aí do Tribunal de Justiça, nível estadual, né, porque determinado município não está cumprindo a Constituição estadual ou executando a lei, a ordem ou a decisão judicial aí, oriunda, óbvio, do Poder Judiciário. Então, são as hipóteses aí que autorizam os estados a virem nos municípios. Vejam que aqui não tem, né, a questão de dignidade da pessoa humana, não tem nada de princípio sensível, nem nada disso. Na prática, né, o Estado pode intervir no município, se a gente pegar todas essas hipóteses aqui, no final das contas, é quando o município não paga suas contas, né, traduzindo,
todos esses 4 incisos aqui é quando o município não paga suas contas, aí sim, né, pode intervir Estado e município. Vejam que, né, a Constituição elege, né, como prioridade para o município pagar suas contas, né, não coloca nenhuma sanção direta, nenhuma penalidade direta nesse aspecto aqui. O município não cumpre o respeito à pessoa humana, né, se não cumpre aí a democracia, não, isso aí não dá a entender que é secundário, né, o que é mais importante na dicção aqui do artigo 35 é pagar as contas, né, os princípios sensíveis servem só para o Estado membro e não para o município, né? Então, são aspectos aí, né, são coisas que não se teoricamente, né, eu aí uma certa tendência, né, de tirar conclusões, mas também tem um outro lado. Se coloca os princípios sensíveis aqui também do Estado acima do município, né, é a mesma lógica que eu falei para vocês. Assim como talvez nenhum Estado cumpre e assegura os direitos da pessoa humana na sua plenitude, nenhum município também faz isso, né? E aí, automaticamente, praticamente, todos os municípios teriam aí essa justificativa, dariam essa abertura para um decreto de intervenção. Aí sim, né, como é o Estado em cima do município, é um decreto estadual, do governador do Estado intervindo em cima do município, né, o princípio da simetria aí que se aplica. Nós temos, basicamente, né, essa nossa aula de hoje sobre a intervenção, uma situação que traz aí uma anomalia, né, um momento excepcional ao nosso pacto federativo, né? Então, basicamente, essa é a aula de hoje, esses são os slides, vamos ver os chats, né, o pessoal, Júlio, né, vamos ver o que professor, durante o movimento separatista, foi um exemplo de intervenção para a manutenção do pacto federativo. Olha, Júlio, eu preciso pesquisar, vou ser bem sincero, que eu preciso ver lá na Constituição daquele momento se existia, inclusive, essa ideia de intervenção, né? Se existia esse instituto da intervenção. Então, a resposta para você agora é não sei, não sei, boa pergunta. Março tivemos a intervenção, foi curta, 2018. Eu não lembro no estádio Roraima. Eu não lembro, Marcos, vou ser bem sincero que não lembro. Não lembro. A gente tem que cuidar só e não confundir com aqueles envios vamos ver, vamos já tirar o tira-teima aqui. Aquelas situações de envio da Força Nacional de Segurança e tudo mais, aquilo não significa, né, intervenção. É mesmo. Então, o Marcos tem razão aí. O Marcos achou o segundo exemplo. Puxa, vou ser bem sério que eu não lembrava disso daqui. Aqui também Roraima, né, fica tão longe, ninguém sabe nem que existe, então nós temos um segundo decreto, né? Parabéns ao Marcos aí, olha que eu sinceramente não sabia, que nós tínhamos esse segundo decreto aqui. Então, temos um segundo exemplo aqui, e a mesma situação do Rio de Janeiro, né? Ter um comprometimento da ordem pública, mesma estrutura, né? Até 31 de dezembro de 2018, né? Vejam que curioso, né? O decreto é de 8 de dezembro, e vale até 31 de dezembro. Então, vale 20, né? Vale aí 20 e poucos dias. Então, vejam, talvez por isso que ninguém falou e não ganhou repercussão, né? Mas, enfim, abrange todo o Poder Executivo, afastou o Poder Executivo, nomeou interventor aqui, Antônio Denário, né? As atribuições são aquelas mesmas do governador, e, enfim, né? Vigorou lá por um período. Beleza, é isso aí. Então, temos um segundo exemplo. Vou anotar aqui para os próximos semestres eu não falar, né, que existe só um, existem dois, tem dois decretos interventivos aí. Bom, a Verônica confirma que piorou sim, né? Então, na verdade, o Rio de Janeiro ele ficou bem seguro durante a Olimpíada, né? Durante a Olimpíada, o Exército estava na rua, tinha 200 milhões de policiais lá no centro, enfim.
E realmente, né, o Rio de Janeiro, enfim, né, é aquela situação, né? Se você ir lá para o Rio de Janeiro, você vai ver que ninguém usa relógio, as mulheres não usam brincos, celulares, né, são todos de mais simples, né, porque mais cedo ou mais tarde, né, pode acontecer de você ser assaltado. Mas, enfim, eu fui para lá várias vezes, nunca fui, né, então também tem isso. Às vezes a gente, mais pessoal que vive lá, tem essa reclamação, né, de que é bem perigoso andar lá pelas ruas. Bom, pessoal, então, né, se não tiver pergunta, não tiver mais nada aí para vocês comentarem, não esqueçam, né, a questão aqui já está ativa, né, a questão atividade de frequência está ativa, então está aqui, vocês têm 48 horas para responderem até dia 11 de setembro, né, o famoso 11 de setembro, às 23h59, né, então não esqueçam, né, não esqueçam, porque isso aqui vale a presença e vale a fração de nota. Eu não lancei ainda as faltas de vocês, tá? Mas saibam que tudo isso está sendo via sistema, né? Está sendo controlado. Então, assim, vai ser muito simples, né? Na verdade, é só eu entrar aqui no sistema, né? Vai ter aqui um painel de notas e frequências, eu gero um relatório de vocês aqui, né? E aí eu consigo ver, né? Quem respondeu o quê, né? Ó, tem aqui, ó, tá vendo? Ó, quem não está respondendo não tem os riscos, né, não tem o 1 aqui. 1 é quando responde certo, 0 é quando responde errado. Né? Então, vejam só, está tudo aqui, semana a semana, né? Então, eu exporto isso aqui para o Excel, né? E eu tenho tudo pronto, semana a semana aqui, para vocês, né? Então, inclusive, aqui a soma, né, dos pontinhos. Então, veja, é só eu pegar isso aqui, colocar lá no portal do aluno para vocês se atentarem, né? Então, já que eu estou falando com vocês, é aquilo. É claro que tem o exercício de hoje, então, mas, ó, por exemplo, Eduardo da Silva não respondeu nada até hoje, Heloísa Ramos Sérgio também, Williams, Luiz e Victor, ó, o pessoal que está tendo falta aí, já aos montes, né? Alguns só responderam uma questão até agora, então, veja, tudo isso está sendo controlado. O Júlio já respondeu, inclusive, a de hoje e acertou todas. Está com nota 5 aí. Enfim, isso aí eu vou lançar, cada um no seu, não se preocupem. Mas só para avisar, o controle está sendo feito. Está sendo feito aí via sistema. Não acho porque eu não lancei e ninguém tem falta, não. A hora que eu lançar, vai pegar todo o período aí. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a paciência, a compreensão e semana que vem a gente volta aí com a nossa live. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí. A aula foi top. Valeu, imagina. Tranquilo. Grande abraço a todos. Valeu.